peça publicitária é muito bem feita, né? Oportuna, bem feita, um belo texto. Mas o Neymar se comporta ali como um ventríloco, né? Ele tá só lendo o que foi escrito para ele. Entendo que as coisas mudaram, o mundo é diferente, mas sinceridade, espontaneidade, humildade, alguns valores são imutáveis. O Neymar falhou muito, falhou na Copa do Mundo, comportamento pessoal dele, a simulação. Ninguém aceita aquela simulação do mundo. Manchou a carreira dele. Olha que eu achava exageradas as broncas em cima do Neymar, a crítica, e o individualismo dele, eu gosto muito do individualismo dele, mas na Copa ele parecia um farsante, parecia querer enganar todo mundo. Isso pegou muito mal. Concordo com o Paulo, vai ser em campo. Entrevista, já passou a hora da entrevista. Entrevista tinha que ter dado o dia que o Brasil perdeu, à noite, no dia seguinte. Aquele dia era fundamental. Aquele dia era fundamental. Já passou, ele pode se comunicar com as redes sociais, o momento é esse, mas vai ser com um comportamento mais digno em campo, com os colegas, com a sociedade. Ele tem que ter um comportamento. Ele é uma pessoa pública. Tudo que ele faz é público. Então ele tem que ter essa consciência. Parece que ainda não tem e continua sendo manipulado. E só para acrescentar antes de passar, estamos 3 jogadores. A gente vai tentar intercalá-los aqui. Eu acho que um grande problema, Luiz, com qualquer pessoa, em qualquer área, quando ela tem fama e poder, ou quando ela tem uma coisa ou outra, ou quando ela acumula, é que dificilmente você tem amigo, você tem súdito. E súdito não te contraria. É diferente de amigo. Amigo, pega o Damião, pega o Sidão, pega o Everton e diz assim, tá fazendo bobagem. Mas esse cara não depende de você. Esse cara construiu a vida dele e de vez em quando chega e fala assim, ó, tá errado. Não, eu sou, não, tu tá errado. Vai ouvir? Deixa eu falar. Acho que às vezes pode, em torno do Neymar, faltar isso. O Everton, por exemplo, jogou com o Neymar os Jogos Olímpicos, no momento também de uma certa pressão. Era a seleção olímpica, obviamente, mas o Brasil vinha de ser eliminado na Copa do Mundo, em casa. E era uma outra competição em casa, e aquele começo meio titubeante, isso provocou uma pressão, né, poderosa, né? Obviamente, o Everton, Sidão e Leandro Damião, a gente não está aqui pedindo para vocês, como tudo. Você pode dar um depoimento sobre a convivência, como era na Olimpíada, mas eu aproveito e também te pergunto o seguinte, como é que faz para sair de uma situação adversa? Como é que você acha que um cara público como vocês, de onde vem a inspiração para se comportar e conseguir se reerguer e se reposicionar diante da opinião pública? Bom, eu acho que o Neymar ele passou por um momento parecido na Olimpíada, porque a gente vinha de uma eliminação na Copa do Mundo frustrante para o torcedor brasileiro. A gente começou a Olimpíada muito mal e as cobranças vieram e ele fez o que se esperava dele, assumiu a responsabilidade, bateu no peito e carregou todo um time nas costas, né? Como capitão, como líder, fez o que tinha que ser feito, na minha opinião, muito bem feito. Né? Hoje o que ele vive é reflexo do que foi na Copa, mas eu acho e tenho certeza que ele vai dar a volta por cima, que nem o PC falou, dentro de campo. Acho que não tem resposta melhor do que ele fazer o que ele sabe fazer, o que ele tem prazer em fazer e o que ele sabe fazer muito bem. Então eu não tenho dúvida que daqui a pouco ele vai estar aí fazendo muitos gols, jogando o que ele sabe de uma forma espetacular. E acho que nesse momento as pessoas só olham muito o que ele fala. O Neymar, ele tem que falar porque faz parte da vida dele, ele tem as questões extracampo. Mas eu acho que se não fosse questão dos compromissos dele, na minha opinião, pelo pouco que eu conheço, ele preferia ficar quieto e dar resposta em campo. Talvez ele tenha que falar isso por questão contratual, enfim, uma opinião minha. Claro. Talvez eu conhecendo um pouco ele preferia hoje, ele deve estar falando assim, eu vou dar a volta por cima, mas dentro de campo. Talvez as pessoas estão me batendo demais fora, mas eu vou mostrar do que eu sou capaz dentro de campo e eu não tenho dúvida que ele vai fazer isso. Eu vou ouvir o Caio Tino e o Sidão e o Damião, né? O Arnaldo também, se quiser